Quem é fascista ou fascista? Essa é uma pergunta muito relevante de ser respondida. É um termo frequentemente utilizado, mas que, como comentaremos adiante, passou por uma perda de seu significado histórico. Então é importante retomarmos a história e a conceitualização correta do termo. A base para este nosso trabalho, para esta apresentação, é o livro Que é Fascista, de Emilio Gentile, uma obra escrita por um grande historiador italiano, muito reconhecido na Itália e no mundo, especialista no assunto. Essa será a obra de referência desta apresentação, embora teremos aí outras bibliografias sobre as quais comentaremos ao final. Então, inicialmente, falando puramente da questão etimológica, que não nos ajudará muito a entender o movimento político, a ideologia do fascismo italiano, nós temos aí o termo fascismo, com origem no termo em italiano fascio littorio, palavra italiana, vocábulo italiano, tem origem do latim fasces, em pronúncia clássica reconstituída, que eram objetos, estamos aí vendo a imagem, carregados pelos lictores. Imagem que representava poder sobre a vida e a morte e a autoridade maior do Imperium. Esse símbolo, que é um símbolo de união e de poder, apareceu várias vezes, não só na Roma Antiga, não só no Império Romano, mas também, por exemplo, dentre os revolucionários franceses na Revolução Francesa. Mas se tornou mais conhecido e acabou sendo, digamos, identificado com o movimento fascista italiano. Então, como já estou utilizando desde já, pronunciaremos a palavra como utilizamos em português brasileiro, fascista. Claro que temos aí um SC, é um erro muito comum na escrita, principalmente no uso vulgar da palavra, escrever sem o S, mas vemos que é muito necessário, inclusive em italiano temos aí a pronúncia fascista. Muito bem. No nosso livro, do historiador Emilio Gentile, temos alguns conceitos que podemos extrair da leitura. Temos um fascismo eterno, vamos falar sobre todos esses conceitos. Temos um fascismo genérico, temos o fascismo de 1919, ao qual estou dando aí, e esse é um termo meu, não do autor, digamos um apelido de protofascismo, e temos o fascismo propriamente dito, o fascismo totalitário, o fascismo histórico. No que tange ao fascismo eterno, esse termo vem de um livro com esse nome, do intelectual e romancista Umberto Eco. Essa conceptualização de que o fascismo é um movimento perene, um movimento que a qualquer momento pode voltar, tem sempre a potencialidade de retomar o poder, de se fortalecer, traz algumas consequências que, imagino eu, e também o autor, não são desejadas pelos antifascistas. Quais são? Primeiramente, dar a ideia de que o fascismo é indestrutível. Então, só o fascismo seria então uma ideologia indestrutível, uma ideologia perene. Nós não falamos de jacobinismo eterno, nós não falamos de liberalismo eterno, nós não falamos de anarquismo eterno, de comunismo eterno, de bolchevismo eterno. Só então o fascismo seria eterno. Então, a utilização desse conceito traria consigo uma fascinação
pelo fascismo, já que ele teria essa característica de eternidade. Esse termo também tem um outro aspecto negativo, que é a ideia, então, de que o fascismo não foi derrotado em 1945. Ele teria apenas perdido uma batalha na história, mas estaria aí, vivo, como sempre, e imortal. Passando, então, para uma crítica desse termo e desse conceito de um fascismo eterno, Emílio Gentile propõe um neologismo que seria a base desse tipo de utilização do termo fascismo, que seria a historiologia. A historiologia teria a mesma relação para com a história que a astrologia tem para com a astronomia. Então não seria uma ciência histórica, a historiologia, seria um uso analógico instrumental de conceitos históricos para a defesa de ideias. Emílio Gentile, então, propõe que, para que nós possamos dizer o que é o fascismo e discutir o fascismo, nós temos que voltar à ciência histórica, voltar aos fatos históricos. Então, Emílio Gentile, seguindo aí nesse tratamento do fascismo como algo perene, cita que já no imediato pós-guerra já existia no comunismo italiano essa ideia de que o fascismo continuava vivo. Temos um livro emblemático nesse sentido, bastante revelador desse uso analógico instrumental, em um livro de Lélio Basso. Então, Lélio Basso, representante, líder e representante dos socialistas italianos, escreveu um livro com o nome Dois Totalitarismos, Fascismo e Democracia Cristã. Então, segundo o autor Lélio Basso, nessa obra, o verdadeiro perigo de totalitarismo, diz ele, na Itália, não é representado pelos nostálgicos do neofascismo, diz ele. E defende, então, que o grande perigo do totalitarismo estava na democracia cristã, que presidiu o país no pós-guerra com Alcide De Gasperi. Todavia, De Gasperi era e foi, durante todo o regime fascista, um antifascista católico, que sempre se opôs ao regime fascista, até o seu fim, durante e até o seu fim, sempre foi um opositor. Existe, inclusive, um livro muito interessante, de Federico Mazzei, Os Católicos de Oposição nos Anos do Fascismo. Então ele escreve sobre essa oposição católica durante o período, sobre esses exilados em pátria. Então, claramente, nós temos aí algo interessante. Então, esse fascismo que perdura no pós-guerra sendo identificado com a democracia cristã. Por que isso? Bem, a origem desse posicionamento acontece porque a democracia cristã tinha excluído os comunistas e socialistas do governo italiano a partir de 1947. Bem, antes de seguirmos do ponto de vista de outras vezes em que isso aconteceu, e agora não no pós-guerra, mas anteriormente à guerra e durante o regime fascista, essa utilização instrumental do termo já ocorria na época, então tem uma longa tradição dessa utilização. O autor do nosso livro de referência, Emílio Gentile, demonstra que o fascismo passou por um esvaziamento semântico que faz com que a palavra sozinha não queira dizer algo de imediato para as pessoas em geral, e muitas vezes nem mesmo na academia. Ele dá alguns exemplos interessantes.
Quais são? O democrático, por exemplo, que era o governo do povo. O liberal, a liberdade individual. O nacionalista, supremacia da nação. O socialista, a igualdade social. O comunista, a comunhão dos bens. O anarquista, a abolição do poder. E o fascismo? O fascismo, então, pode ser definido, como no exemplo dado, ao bel prazer daquele que está empregando o termo. Com isso, nós temos um conceito interessante do livro, que seria a existência de um fascismo genérico. O fascismo genérico serve para, então, que todos aqueles opositores de socialistas e comunistas sejam taxados com esse termo. Um dos exemplos citados por Emílio Gentile no livro é a utilização, a acusação por parte dos comunistas franceses de que Charles de Gaulle, um nacionalista tradicional, que foi general antifascista durante a guerra, combateu a França de Vichy, que representava a ocupação e o poder da Alemanha nazista na França. Ou seja, a acusação de que Charles de Gaulle fosse fascista. Sendo que, além de Charles de Gaulle ter todas essas características históricas de antifascista, antinazista, foi também um governante eleito democraticamente em 1958, que deixou o poder em 1969 sem nenhuma tentativa de ruptura democrática. Não obstante, isso nunca impediu de que ele fosse chamado, e muitas vezes continue sendo chamado quando se fala sobre o tema, de fascista. Os comunistas italianos, durante a época em que o fascismo histórico realmente existia na Itália, também chamavam a oposição antifascista não comunista de pessoas como Giovanni Amendola, Luigi Sturzo, Filippo Turati, de semifascistas. Então eles acusavam esses homens que sofreram fortemente durante o período fascista, de semifascistas. O próprio Stalin impôs o termo na Internacional Comunista de 1929 de social-fascismo, para qualificar aqueles socialistas europeus não comunistas e a social-democracia alemã. A revista comunista italiana Lo Stato Operaio, em um artigo programático publicado em março de 1927, sustentava que apenas os comunistas eram a autêntica força antifascista, sendo que qualquer outra força, abre aspas, embora se proclame antifascista, está condenada a tornar-se uma força flanqueadora do regime reacionário atual, fecha aspas. Ruggiero Greco, do Partido Comunista Italiano, em 1931 afirmou que os comunistas na Itália são, abre aspas, o único partido antifascista, fecha aspas. Nós vemos aí, então, como, do ponto de vista de considerar fascistas todos aqueles que não são comunistas, nós temos aí uma tradição histórica que remonta, inclusive, aos tempos da própria existência do fascismo na Itália. Seguindo com esses exemplos, temos um muito importante de Palmiro Togliatti, político e dirigente do Partido Comunista da Itália, líder do Partido Comunista Italiano de 1927 até sua morte, naturalizado cidadão soviético em 1930. Temos para ele que os socialistas, social-democratas e democratas de forma geral, abre aspas, amanhã marcharão com os fascistas ou tomarão seu lugar para massacrar os operários revolucionários, fecha aspas.
já que o fascismo e a social-democracia, para Togliatti, possuem, abre aspas, bases ideológicas idênticas em comum, fecha aspas. Afirmações de Palmiro Togliatti, de 1929. Em 1934, o mesmo Togliatti esclareceu que, abre aspas, todos os grupos da burguesia tendem a uma transformação fascista. Todos são, mais ou menos, fascistas, fecha aspas. Todavia, a partir de 34 e 35, então, nós temos aí, por instrução da União Soviética, após a consolidação do poder de Hitler na Alemanha, do nazismo na Alemanha, e da aproximação entre soviéticos e alemães, houve orientação para uma aproximação com os fascistas e nazistas. Ou seja, essas ideologias estavam com grande influência e poder, a partir de 34 a 35, e também existia uma aproximação entre a Alemanha e a União Soviética. Isso levou esse mesmo Togliatti, com as citações que acabamos de ler, a publicar em 1936 um manifesto dirigidos aos irmãos de camisa negra, ou seja, aos fascistas. Então, ele fazia um apelo aos fascistas da velha guarda, aos fascistas raiz, digamos assim, para que eles se unissem à luta do proletariado. Essa estratégia de aproximação com os fascistas na Itália, para que então, de alguma forma, esses fascistas pudessem, o regime fascista e os fascistas pudessem ser reformados rumo a uma ideologia comunista, foi uma estratégia abandonada apenas em 1943, quando a Itália foi dividida em duas. Então, depois de uma longa história que nós não vamos falar aqui, Mussolini tinha sido preso, depois foi liberado pelos alemães, foi fundada a República Social Italiana, que ficou aí com a parte centro-norte da Itália, e o Reino da Itália, o Rei da Itália, com a parte centro-sul da Itália. Então a Itália foi dividida em duas, uma situação de guerra civil dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial e também de atividades de guerrilha comunista contra os fascistas na República Social Italiana. Então aí sim, essa estratégia de aproximação foi abandonada porque o fascismo já estava em vias de derrota e também já havia uma batalha, uma guerra contra os fascistas. Então, os comunistas italianos puderam partir para o enfrentamento direto do fascismo. Como veremos em breve, pode parecer muito surpreendente essa estratégia de aproximação, mas nós veremos que esse fascismo, ou como eu propus, protofascismo, tem uma série de afinidades com o movimento comunista. Todavia, nós vemos aí que o uso instrumental é algo muito forte desde a época do próprio fascismo histórico. Um uso analógico, um uso instrumental do termo para qualificar todos aqueles opositores políticos dos movimentos comunistas. Então, existe uma tradição nos movimentos comunistas da existência de um fascismo genérico, que pode assumir em uma série de facetas, de acordo com a descrição do autor da vez, do comentarista da vez, que vai escolher aqueles opositores, aqueles competidores do movimento comunista e vão aí criar conceitos de fascistas, de semifascistas, de colaboracionistas, etc. Agora, quando falamos do fascismo de 1919, do fascismo raiz, do protofascismo, nós temos aí
um conceito muito interessante, uma tese muito interessante do nosso autor Emílio Gentile, de que o fascismo totalitário, o fascismo histórico, o fascismo propriamente dito, o fascismo consolidado, teria se formado realmente apenas em 11 de novembro de 1921, quando um novo fascismo de massa finalmente se organizou em Partido Nacional Fascista. Antes disso, nós tínhamos aí o movimento dos Fasci Italiani di Combattimento, né? Então, esses grupos armados de batalha, que tinham um manifesto, publicado por Mussolini, muito interessante. O autor faz uma descrição desse protofascismo, mas ele não coloca em seu livro esse manifesto do protofascismo ou do fascismo de 1919. Aqui, contrariamente ao método do autor, nós podemos aí ver quais são aí as reivindicações do protofascismo, do fascismo de 1919. Acho que é muito mais efetivo quando estamos fazendo uma apresentação e diretamente essa fonte, uma fonte inclusive acessível pela internet, é o texto integral em italiano, acredito que existam traduções para outros idiomas. Então nós temos aí os itens que os fascistas da época, né, esses protofascistas, os fascistas da época, desejavam: sufrágio universal, representação proporcional a nível regional, votação e igualdade política para as mulheres, representação governamental de novos conselhos nacionais por setor econômico, abolição do Senado italiano, que seria um representante das classes ricas, das classes burguesas, convocação de uma Assembleia Nacional composta por trabalhadores e sindicatos, para determinar a forma constitucional do Estado, para fazer uma reforma do Estado, formação de conselhos nacionais compostos por especialistas em vários temas, promulgação imediata de lei para estabelecimento da jornada de trabalho de 8 horas, salário mínimo alto, equitativo e justo para todos os trabalhadores, participação dos trabalhadores como representantes na operação técnica das indústrias, sindicalização do Estado, reorganização das ferrovias, estabelecimento de seguros públicos de invalidez e velhice, redução da idade de aposentadoria, criação de uma milícia nacional com responsabilidades especificamente defensivas, estatização de toda a indústria armamentista, política externa pacífica, mas competitiva, estabelecimento de imposto progressivo sobre o capital para redistribuição de riqueza, confisco de todos os bens das congregações e hierarquias religiosas, ou seja, um movimento anticlerical, e revisão de todos os acordos estabelecidos após a Primeira Guerra Mundial, ou seja, também um movimento de pessoas que participaram ou que acompanharam o desenvolvimento e os resultados da Primeira Guerra Mundial. Então, como eu já tinha adiantado, nós vemos aí uma série de encontros com movimentos comunistas e, portanto, não seria muito surpreendente esse apelo a esses fascistas da velha guarda que nós vimos acima, né, que nós vimos anteriormente. Bem, todavia, como o nosso autor defende, esse não seria o conceito mais adequado de fascismo. Que o fascismo histórico, o fascismo que realmente estabeleceu um regime na Itália, que realmente se estabeleceu como ideologia, que realmente estabeleceu uma doutrina, não foi esse. Esse era um movimento limitado, esse era um movimento não muito organizado. As próprias ideias de Mussolini não tinham uma estabilidade muito grande a respeito de vários temas, como individualismo, democracia, etc. Então, nós vamos finalmente aqui entender o que é o fascismo. Tá? Conseguindo entender o que é efetivamente o fascismo, nós poderemos, então,
dizer quem é fascista e quem não é. Então, o autor entende que após o massacre do Palazzo da Curcio, em 21 de novembro de 1920, o fascismo começou a se consolidar em grupos armados que combatiam movimentos revolucionários do proletariado, dos movimentos socialistas e comunistas, e passou a conquistar o poder em regiões da Itália através da força. Então, finalmente, em um congresso dos Fasci Italiani di Combattimento, em 11 de novembro de 1921, ocorreu a transformação desses movimentos em um partido, o Partido Nacional Fascista, Partito Nazionale Fascista, que esse partido efetivamente liderou a marcha sobre Roma em 1922, que fez então com que Benito Mussolini pudesse se tornar presidente do Conselho de Ministros, o que nós chamamos aí de primeiro-ministro, embora na Itália não tenha um cargo com esse nome. Então, finalmente, em 1926, um processo progressivo, o partido se tornou um partido único no Reino da Itália. E Mussolini se consolidou como líder, como duce da Itália. E aí, efetivamente, tínhamos um governo ditatorial, um regime autoritário. Quando nós queremos usar como referência um entendimento do que é o fascismo, a obra essencial do próprio Mussolini é a obra Doutrina del Fascismo. Então essa é a referência histórica. Esse livro pode ser encontrado em edições recentes. Lá nós temos uma descrição clara, autêntica do que é o fascismo. Todavia, nesse caso, contrariamente ao que nós fizemos com o protofascismo, vamos utilizar aí como base um mapa do fascismo que Emílio Gentili propõe no livro. Não trago aqui uma simples tradução, mas inclusive uma síntese desse mapa com outros elementos que ele traz no último capítulo do livro, para que nós finalmente possamos descrever o que era o fascismo histórico, o fascismo totalitário, o fascismo propriamente dito. Então, finalmente, vamos aí responder a o que é fascismo. E aí, quem é fascista é quem defende esse conjunto de ideias. Então, primeiro, o fascismo é um movimento de massa, organizado na forma original de partido-milícia. Então, esse é um conceito novo que o fascismo trouxe. Então, partido-milícia, com identidade fundada não na hierarquia social ou de classe, mas no sentido de camaradagem. Então, se usa o termo camarada entre os fascistas, se usava ou se usa entre os membros do movimento partido. Outra característica é a militarização da política como um modelo de vida e de organização coletiva. Existe essa militarização. Um estado de guerra permanente, constante contra os adversários políticos, estabelecendo e mantendo o monopólio do poder político através da força e do terror. Uma missão de movimento de regeneração nacional. Composições com grupos dirigentes e centros de poder para criar e manter o Estado totalitário, destruindo a democracia parlamentar, ou seja, um movimento tanto na ideia quanto na prática antidemocrático. O fascismo tem base em uma cultura fundada sobre o pensamento mítico, sobre o mito, sobre o mitos, sobre o sentido trágico e ativista da vida, concebida como manifestação da vontade de potência, sobre o mito da juventude como artífice da história. É uma ideologia do pragmatismo político, que se proclama antimaterialista, anti-individualista, antiliberal, antidemocrática, antimarxista, tendencialmente populista e anticapitalista, com expressão principalmente na estética e subsidiariamente na teoria. É uma ideologia, é um movimento que defende o estabelecimento de uma religião laica de Estado, instituída em função do processo de aculturação, socialização
a integração fideísta das massas para a criação de um novo homem, um super-homem, um Übermensch, concepção totalitária do primado da política como experiência integral e revolução contínua para realizar, através do Estado totalitário, a fusão do indivíduo e das massas na unidade orgânica e mística da nação, como comunidade étnica e moral. O fascismo defende o estabelecimento de uma ética civil fundada na subordinação absoluta do cidadão ao Estado, que deve dedicar-se totalmente à comunidade nacional, com disciplina, virilidade, camaradagem e espírito guerreiro. O fascismo também defende a manutenção do aparato social, de um aparato social que previna, controle e reprima, inclusive com o terror organizado, o dissenso e a oposição. O fascismo se baseia na existência de um partido único, com movimentos de massa, por um lado, como também, por outro lado, na formação de uma aristocracia de comando, mantendo uma revolução contínua na realização do mito do Estado totalitário nas instituições, na sociedade, na mentalidade e nos costumes. O fascismo tem como um dos seus fundamentos a existência de um líder carismático que coordena, dirige e lidera as atividades do partido. O fascismo defende a organização corporativa da economia, que suprime a liberdade sindical. Os sindicatos são todos ligados e funcionam em função do Estado. Que uma organização corporativa da economia que amplie a intervenção estatal e que objetive realizar, através de princípios tecnocráticos e solidários, a colaboração das estirpes produtivas sob o comando do regime para a realização dos seus fins de potência, embora preservando a propriedade privada e a divisão das classes. Então, apesar da organização corporativa, não haveria abolição da propriedade privada e nem a abolição das classes sociais. E a política externa, inspirada na busca da potência e da grandeza nacionais, com o objetivo de expansão imperialista e com vistas à criação de uma nova civilização. Bem, então nós temos aí uma efetiva descrição do que é o fascismo histórico, o fascismo totalitário, um movimento com bases intelectuais em uma série de autores, com uma existência como doutrina, como ideologia muito bem estabelecida. É um livro muito interessante, apenas sobre essa identidade. É um livro, A Identidade Fascista, L'Identità Fascista, Projeto Político e Doutrina do Fascismo. Então, esse livro, escrito inclusive por pessoas que se identificam como fascistas e que buscam fontes apenas autênticas no fascismo, é muito interessante e seguramente vale a pena a leitura para entender sobre o assunto. No que tange mais especificamente, como tratamos aí da existência de uma religião laica de Estado, temos aí também a questão com a Igreja Católica, que nós não aprofundamos, não tratamos aqui, podemos falar sobre isso em uma outra oportunidade, poderia um trabalho específico, mas temos aí um livro muito interessante, muito relevante sobre o assunto, A Conversão Religiosa de Benito Mussolini, de Ennio Innocenti, e por último, um livro muito fácil de ler, um livro curto, de Emil Ludwig, um livro que é uma transcrição de uma série de colóquios, uma série de conversas com Mussolini, muito interessante também sobre o fascismo histórico. Nesse livro, inclusive, Mussolini se opõe ao racismo alemão, sendo que depois desses colóquios, dessas conversas, houve efetivamente a promulgação de leis raciais na Itália, mas esse é um tema que também valeria uma discussão em separado e que também é discutido no livro de Identità Fascista, ou seja, se o racismo fazia parte, digamos, da essência do fascismo,
ou se ele foi importado da Alemanha, ou mais ou menos um pouco dos dois. Então essa é uma questão muito interessante e complexa, sobre a qual nós não vamos nos aprofundar aqui, mas é interessante essa questão. Fica bastante evidente, traz uma certa perplexidade aí na última recomendação, no último livro recomendado. Muito obrigado. Espero conseguir ajudar e colaborar com aqueles que querem entender o que significa fascismo, o que significa fascista. E espero também que, ainda que pouco, esse termo possa, aí, com as pessoas estudando historicamente, efetivamente, sobre o assunto, possam utilizar o termo de uma forma mais adequada, mais técnica, mais científica. Muito obrigado.